Bom, o medo de falar em público vem principalmente do medo de se expor. É algo instintivo. Se você reparar nos restaurantes, as mesas próximas às paredes, elas costumam ser as primeiras que são ocupadas. O ser humano instintivamente procura um lugar onde tenha menos chances de ser atacado. E isso acaba se revelando em boa parte do nosso modo de ser, inclusive na hora de falar em público. Você se colocar diante de uma audiência, exposto, de mãos vazias, é a morte. Para algumas pessoas isso é a morte. Todos os seus medos vêm à tona. Será que o meu cabelo está bom? Será que a minha calça não está com o zíper aberto? A barra da calça ou da saia está baixa ou alta demais? Cadê a voz? Sumiu a voz! Então, antes mesmo das pessoas da audiência começarem a pensar em julgar você, é você mesmo quem passa a fazer uma análise crítica da sua postura e da sua apresentação. As pessoas que exigem muito de si, e as pessoas que exigem muito de si, elas sofrem mais numa hora assim. Resumindo, o medo de se expor pode criar o desastre que a pessoa estava querendo evitar. Muita gente passa horas preparando o que vai falar, quando deveria passar bons momentos se preparando para falar. São coisas distintas. O que você vai falar é o seu conteúdo, mas se você não estiver emocionalmente preparado, de nada adiantará ter uma pasta cheia de genialidades para você apresentar, que vai ser um desastre. O sintoma mais comum do medo na hora de falar é aquele temido branco mental. Aquela sensação de que você esqueceu tudo o que tinha preparado para falar e não vai conseguir fazer mais nada agora. A esse tipo de medo, a esse tipo de sintoma, né, de medo, você pode acrescentar sudorese excessiva, você se derrete na frente do seu público, sensação de calor nas têmporas, quando começa a esquentar aqui a orelha, mãos e joelhos trêmulos, coceira no corpo, gagueira, dificuldade de coordenação motora e até cãibra. Eu já tive cãibra falando em público. Às vezes acontece um inchaço na língua, como se você tivesse comido uma colher de sal. Aí fica aquela secura na boca e não passa. Você pode tomar um litro de água e não vai passar essa secura. Tudo isso é receita para o desastre. E geralmente basta você se dar conta de que está experimentando um dos sintomas, desses sintomas do medo, para que todos eles saiam da toca e peguem você como se fosse uma enxurrada apavorante. Sim, existem técnicas para você superar o medo. A receita é simples. Do que você tem medo? Tem que entender isso. De se expor. Por que você tem medo de se expor? Você tem medo de que as pessoas vejam em você o que você não gostaria que elas vissem, o que você não gostaria de mostrar. O que é que nós não gostamos de mostrar? As nossas falhas, as nossas incapacidades, os nossos erros, os nossos defeitos, uma lista de coisas. Pronto. Aí está a raiz do medo. O seu medo é ser inferiorizado, ridicularizado, visto como incapaz. Você tem medo que as pessoas critiquem você, que venham a rir de você. Não foi sempre assim a vida toda. Desde os primeiros contatos com as outras crianças na escola, não era assim? Não era assim na sala de aula, quando nós éramos vistos como o pior aluno, o mais feio, o mais bobo. Bem, sabendo que o problema está em ter nossos defeitos revelados em público, o remédio é você se antecipar ao público e revelar os seus defeitos logo de cara. Todo palestrante sabe que uma técnica eficaz de sentir-se seguro é fazer pouco de si mesmo. Você sobe no palco de salto altos e as pessoas logo percebem. E mesmo que não o faça, mesmo que você não faça assim, muitos na audiência estarão se perguntando: o que esse cara sabe que eu não sei? O que ele pensa que pode me ensinar? Quem é ele para estar no palco e eu aqui sentado? Antes que a audiência massacre você, em pensamento, o melhor mesmo é você partir para o automassacre, contando alguma história engraçada a seu respeito. Pode ser aquela vez quando você bateu a cabeça no poste por andar olhando para trás, ou quando deu um fora descomunal diante de uma pessoa importante. Pense assim, antes de começar a falar sobre o assunto que você deve apresentar, dê ao seu público uma sessão videocassetada de você mesmo. Você é o autor, você é a vítima das videocassetadas. Isso vai criar em você uma transparência. É dessa transparência que você precisa. Você vai se virar no avesso diante daquele público e vai criar, no mais ferrenho crítico que estiver ali sentado na audiência, naquela plateia, vai criar a ideia
de que ele está diante de um completo idiota, você. Não se preocupe. Na sequência, você surpreenderá essa pessoa com as suas sacadas inteligentes. Mas é preciso que você tenha essas sacadas inteligentes. Então, se você fizer isso, você não vai precisar mais temer o escrutínio da audiência. Se você já revelou suas falhas logo no começo, logo de cara, que falhas maiores do que essas que você revelou, essas pessoas vão poder descobrir.